temos aqui a convecção forçada, que é essa aula 8, parte 2, tá? Só para a gente poder entender, nós temos a transferência de calor e a transferência de massa. A transferência de calor, né? Nós temos o número de Nusselt, que permite calcular o coeficiente de transferência de calor por convecção, esse HCX, e a transferência de massa está relacionado com o número de Sherwood, que permite estimar o valor do coeficiente de transferência de massa por convecção. Então, um é coeficiente de transferência de calor, o outro é coeficiente de transferência de massa. Tá? Ambos calor por convecção, por quê? Porque nós temos transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido. Bom? Então, valores locais para o escoamento laminar sobre uma placa plana são dados. Então, nós temos o coeficiente de atrito, que é esse aqui, tá? Local, ok? Aí, como vai existir uma diferença de temperatura e uma diferença de concentração, tá? Nós temos esse número de Nusselt, que é o coeficiente convectivo Vx dividido por K, que é dado por essa equação aqui. Então, a gente consegue calcular o HCX, válido para pronto maior ou igual a 6. E se houver transferência de massa, o número de Sherwood é igual a esse HMX, Vx, vezes o coeficiente de fusão binária, esse BAB, que é igual a essa relação aqui. Ó. Perceba que é igualzinho ao anterior, né, do transferência de calor. Tá? Onde é número de Reynolds é número de Reynolds, e ao invés de número de Prandtl, aqui é o número de Schmidt. Bom? Então, essa é a única diferença. Bom? Os valores médios para escoamento laminar sobre uma placa plana, tá? Então, nós temos o coeficiente de atrito médio, tá? E aqui nós temos o número de Nusselt, tá bom? E aqui o número de Sherwood, ok? Então, nós temos os valores aqui para o cálculo de escoamento laminar. Então, são as mesmas relações. Aqui nós temos o coeficiente para toda a placa, ok? Então, nós temos aqui o valor do coeficiente de atrito, o número de Nusselt e o número de Sherwood. Aqui nós temos valores para metais líquidos com número de Prandtl pequeno, tá? Aquelas correlações anteriores é válido para Prandtl maior ou igual a 0,6. Aqui, para Prandtl menor ou igual a 0,5. Tá? E esse P é o número de Peclet, tá? Que é maior ou igual a 100. Então, essa correlação é válida para isso. Então, uso o número de Peclet. E o número de Peclet é o número de Reynolds e o número de Prandtl, tá? Que é a razão entre a taxa de transferência de calor por advecção e por condução. Tá? Então, ele relaciona esse termo aí. Tá, ok? Então, se for metais líquidos, como por exemplo, o mercúrio é um metal líquido, ok? Número de Nusselt para escoamento laminar proposto por Churchill e Zoll. Tá? Então, nós temos aqui o número de Nusselt, nós temos essa correlação. Tá? E aí, lembrando que o número de Nusselt médio é 2 vezes o número de Nusselt local. Tá? E o número de Peclet maior ou igual a 100. Tá? Então, é só multiplicar o número de Reynolds vezes Prandtl, ok? E aqui, ó, nós temos os escoamentos turbulentos. Um detalhe, tá? Se houver convecção, transferência de massa, o número de Nusselt vira o número de Sherwood e o número de Prandtl vira o número de Schmidt, tá? Então, só esse o detalhe. Aqui nós temos escoamento turbulento sobre uma placa, tá? Aqui no caso a placa toda é turbulenta, é escoamento turbulento. E como consegue isso? Quando você causa uma perturbação no início dela,
colocando um fio, por exemplo, acusticamente já se torna totalmente turbulento. Então nós temos essas correlações, a espessura da camada limite e o coeficiente de atrito local, tá? Válido para esse número de Reynolds aqui. O que tem que tomar cuidado é assim, cada equação serve para uma situação específica, né? Esse é o único detalhe. Então, ó, escoamento turbulento sobre uma placa isotérmica são valores locais, né? O número de Nusselt e o número de Sherwood, ó, percebam? Ó. Então, ó, número de Reynolds, número de Prandtl e número de Schmidt, tá? Só mudam esses valores. Então, aqui, ó, aqui é o número de Prandtl, agora o número de Schmidt aqui tem valores diferentes, tá? O Prandtl é de 0,6 a 60 e o número de Schmidt de 0,6 a 3.000. Aqui os valores médios, tá? O coeficiente de atrito, o número de Nusselt médio e o número de Sherwood médio, tá? Então percebo que o Prandtl passa para número de Schmidt, ok? Bom, aqui, ó, o que nós temos que entender? Que nós temos um escoamento misto sobre uma placa isotérmica, então nós temos o início da placa, ela é laminar e depois a outra parte, a parte final, né, ela é turbulenta, ok? Então, né, o cálculo é feito disso, né, o cálculo sobre toda a placa. Então, a integral até o x crítico é o coeficiente de atrito laminar e do x crítico até o L é o coeficiente de atrito turbulento, ok? E aí, nós vamos ter essa forma para o coeficiente de atrito, um de Reynolds entre placa plana 10 a quinta, 5 vezes 10 a quinta, até 10 a oitava. E aqui nós temos escoamento misto sobre uma placa isotérmica, os valores médios, tá? O número de Nusselt e o número de Sherwood, tá? Então, percebam, Prandtl, número de Schmidt, tá? Os valores do número de Reynolds, ok? Então, essa é uma situação aí de placa mista, tá? Então, nós temos para a placa, né, um escoamento sobre uma placa, nós podemos ter regime laminar, regime só turbulento e regime misto. Nós temos essas três situações. Então, é só aplicação de forma. Aqui nós temos uma placa plana, um comprimento inicial não aquecido. Então, tem uma placa, essa parte inicial, X inicial, não está aquecida, mas a camada limite de velocidade já começa a se desenvolver. E se o aquecimento ocorre depois de um determinado trecho, tá? Em L menos XI, ok? É o comprimento da parte aquecida, e aí nós temos o desenvolvimento da camada limite térmica, tá? Diferente, claro, da camada limite de velocidade, ok? Então nós temos essa situação aí. E aí nós temos o número de Nusselt local para regime laminar, essa fórmula aqui. Nós temos o número de Nusselt local para regime turbulento, tá? Percebam que a fórmula basicamente é a mesma, ok? Que vai mudar, vocês vão ver que vai mudar. Então nós temos, ó, para regime laminar, nós temos essa equação aqui, que vem lá do regime laminar de placa, e do turbulento vem essa aqui, essa outra equação aqui, tá? Quando xi é igual a zero. E aí, na hora de, para o escoamento laminar do turbulento, temos o número de Nusselt para a placa toda. Então, essa equação aqui, tá? Aquele Nusselt médio de x igual a zero a gente vai ver já, tá? E aí, se for regime laminar, o P igual a 2, e se for regime turbulento, esse P igual a 8, tá? Então, é isso aí que vai mudar. Aquelas fórmulas, elas são para transferência de calor. Para transferência de massa, ó, percebo que no lugar do número de Nusselt, vem o número de Sherwood, tá? Então, essa é a diferença só. Tá vendo? O número de Sherwood para regime laminar, o número de Sherwood para regime turbulento, o x igual a zero. E aí vem o número de Sherwood para a placa toda,
Tá? Mesma coisa, regime laminar P igual a 2, regime turbulento P igual a 8. Então, percebam que é a mesma coisa. Beleza, nós temos uma outra situação, uma terceira situação, que nós vamos ter placa plana com fluxo de calor constante. Tá? Nós vamos ter uma corrente livre aí com uma velocidade de infinito até infinito, a placa vai estar com uma temperatura Ts. Tá? É óbvio que, se o fluxo de calor é constante, a temperatura na placa vai variando. Tá? Então, ó, nós temos aí número de nus para regime laminar, para essa situação, e número de nus local para regime turbulento. Então, nós vamos usar essas expressões, tá? Com fluxo de calor constante, e para determinar a temperatura, nós vamos usar a equação do fluxo de calor, porque o fluxo de calor é Hc vezes Ts menos T infinito. Tá? E aí a temperatura média da superfície é T infinito, mais o fluxo de calor vezes L sobre K vezes o número de Nusselt médio. Tá bom? Tá? Ou é usada essa equação aqui, tá bom? Que dá na mesma. E o número de Nusselt médio, tá? Para regime laminar é esse aqui, tá? E para regime misto é esse outro aqui, tá bom? Isso aí, quer dizer, por quê? Por que a gente pode usar essa mesma equação aqui? Porque quando tem a parte do turbulento, o valor não é tão diferente por causa de temperatura da superfície, constante. Tá? Então, para fluxo de calor, a gente pode usar uma aproximação, dá um pequeno erro, mas não é tanto assim.